Do livro de português, vamos fazer as atividades da página 121 até a 123. Variedades linguísticas nas nossas comunicações escritas. Vamos ler outra carta. Essa carta faz parte do livro Teodoro e Marina. Nesse livro, dois amigos trocam muitas cartas para se comunicar. Então, aqui nós temos uma foto da página original, dessa carta, mas o livro ampliou essa carta aqui para que vocês pudessem ler. Então, vejam só, vocês vão ter que ler essa página com atenção para conseguir resolver essa questão. Questão A, você vai identificar nessa carta o que é a saudação e o destinatário, ou seja, aquela primeira, quase uma das primeiras partes da carta, onde ele cumprimenta e diz o nome do destinatário, ou seja, quem vai receber a carta. Depois você vai identificar aqui e vai dizer como foi escrita a despedida e a assinatura, ou seja, como ele se despediu e assinou a carta. Item B. De acordo com a carta, pinte os quadros que revelam que os trechos identificados no item A expressam. Eu não coloquei os quadros aqui, mas eles ficam logo aqui abaixo do item B. Tem 4 retângulos. E nos retângulos tem escrito o seguinte: afetividade. Afetividade, pessoal, é quando existe sentimento nas relações. Então, será que as expressões, Oi, Teodoro, tchau, Marina, será que expressa certa afetividade, certo carinho? O outro retângulo diz o seguinte: muita formalidade. Vocês acham que foi formal? Ela disse oi, foi o cumprimento dela, foi a saudação. Ela não colocou caro senhor, ou excelentíssimo senhor, ou ela não usou nenhuma outra formalidade. Então, será que isso é uma característica dessa carta? O retângulo de baixo diz o seguinte: tom cerimonioso. Essa carta foi escrita com muita cerimônia, com muita seriedade. E a outra diz o seguinte: intimidade. Será que nessa carta a gente pode perceber a intimidade que existe entre eles? Então, você só vai pintar os retângulos que têm as características que condizem com essa carta. Questão 3. Marina escreveu empregando palavras e expressões comuns no nosso dia a dia. Item A. Circule abaixo as palavras e expressões que demonstram esse uso. Então, aqui nós também temos 4 frases abaixo do item A, que eu não coloquei, por quê? Porque no meu livro está respondido, então já está circulado. E aí eu não coloquei aqui para não mostrar a resposta para vocês. Mas o que é que vocês vão observar? Por exemplo, a primeira frase. Me avise quando isso acontecer, tá? Esse tá é um vício de linguagem que a gente costuma falar, quando está conversando com alguém de forma mais informal, com os nossos amigos, nossos familiares. Então, esse tá, ele simboliza uma expressão comum do dia a dia. Então, vocês vão circular a parte que tem escrita o tá, nas outras frases, vocês vão ter que identificar qual é a palavra que é mais informal, que é mais utilizada no dia a dia, que é uma expressão que a gente costuma falar. Então, vocês vão circular nas frases, não é a frase inteira, tá, gente? É apenas a palavra que expressa, a palavra ou a expressão que demonstra essa informalidade, essas expressões comuns do dia a dia. Item B. Releia este trecho. Fico aqui pensando nesta questão de a gente quebrar. Quebra perna, quebra braço, quebra cabeça. É verdade, a gente quebra. Quebra por fora, quebra por dentro? Quando quebra por dentro, ninguém vê, ninguém ajuda, ninguém socorre, ninguém engessa, ninguém leva para o hospital. Assinale a alternativa adequada para completar a seguinte ideia. Esse tipo de repetição de palavras é comum na língua falada no dia a dia. Qual foi a palavra que se repetiu? Tem muito quebrar
e quebra, quebra, quebra. Ela fala muito essa palavra. E a gente, quando repete muito a palavra, isso é comum no dia a dia, na fala em que a gente está utilizando palavras mais informais, né? Uma fala mais informal, um texto mais informal. Então, vocês vão marcar aqui apenas as alternativas adequadas. A primeira diz o seguinte: língua falada no dia a dia. A segunda, de forma mais respeitosa de se dirigir a alguém. Será que foi isso? Terceira, escrita de documentos. Será que na escrita de documentos a gente usa esse tipo de linguagem, fica se repetindo o tempo todo as palavras? E, por último, escrita de textos mais informais, ou seja, que não são formais, né? Que são mais íntimos, que são mais comuns, mais simples. Item C. Em tomara que sua voz seja legal, por que razão a menina usou 3 pontos de exclamação e não somente um? Bom, pessoal, na língua portuguesa, utilizar esses 3 pontos de exclamação não é correto, né? Vamos dizer assim. Mas é utilizado sim nos textos mais informais. E quando se usa muitas exclamações, quer dizer que, bom, o que é exclamar? Exclamar é manifestar um sentimento, uma admiração, uma surpresa, um desejo. Aqui, como ela usou mais de uma exclamação, ela quis dar ênfase a esse desejo dela de que a avó do Teodoro seja legal. Então, ela quis dizer que deseja muito, é como se muitas exclamações reforçassem esse desejo dela. Questão 4. Assinale características presentes na carta de Marina. Então, aqui nós não estamos falando, né, como no começo dessa atividade, nós estamos falando da carta da Marina, né, não na carta do Sam ou na carta para o Senhor Lobo. Então, aqui, como é que vocês classificam a linguagem que a Marina utilizou nessa carta? Será que foi uma linguagem mais informal e espontânea? Ou será que ela usa expressões mais comuns em ocasiões formais, né? Ou seja, aquelas ocasiões que são mais sérias, que a gente não pode usar gírias, que a gente só usa palavras mais difíceis? Será que ela faz um comunicado de forma objetiva? Será que ela foi direta no que ela quis escrever ou ela foi mais, ela divagou um pouco mais? Será que ela expressa sentimentos e emoções? Então aqui você vai marcar apenas o que você acredita, né, que é característica da carta da Marina. Questão 5. Na carta ao lobo, o advogado usa a expressão Vossa Senhoria e também usa a expressão prezado. Item A. Essas expressões seriam adequadas na carta de Marina? Explique. Aqui, pessoal, vocês podem dizer que elas não seriam adequadas porque são expressões usadas apenas em textos ou situações muito formais, né, que não são utilizadas em textos entre amigos, entre pessoas que têm intimidades, né? Então, não seria adequado. Item B. E na carta do Sam, essas expressões seriam adequadas? Por quê? Bom, também não seriam adequadas, né? Embora o Sam seja respeitoso, ele não é formal, né? Ele não é tão formal. Então, ele foi respeitoso com a senhora Leroy, né? Ele não desrespeitou, não foi tão, né? Mas ele não foi muito formal, né? Ele não usou Vossa Senhoria. Pelo contrário, ele expressou o sentimento dele por ela. Ele disse, cara senhora Leroy. Quando ele se despediu, ele disse, sinceramente seu. E isso não é algo que se usa em um texto formal. Então, ele foi informal. Portanto, essas expressões Vossa Senhoria e prezado
não daria certo, não seriam também adequadas para a carta do Sun. Item C. Que expressão o Sun emprega que revela respeito e certa formalidade? Pronto, eu disse que ele não foi formal, mas tem palavras que ele usa que são um pouco formais, né? Mas ele usa para o quê? Para revelar respeito. Qual é essa palavra? Qual é essa expressão? Como é que ele trata a Leroy? Ele só fala Leroy, cara Leroy? Ou ele usa outra palavrinha antes disso? Ele se refere a ela como que? Então aqui vocês vão colocar o que é que ele usa, tá? Qual é a palavra que ele usa que revela esse respeito pela mulher? Qual das 3 formas de escrever cartas você escolheria para se comunicar com um amigo que se mudou e foi morar muito longe de você? A de Edviges, a de Sam ou a de Marina? Fale sua escolha e ouça dos colegas. Aqui no caso, pessoal, você vai escrever qual das cartas você escolheria, né? Qual estilo de carta. E aqui nós temos um quadro que explica um pouco melhor. Ao nos comunicarmos por escrito com alguém, devemos fazer escolhas de linguagem de acordo com, primeiro, nossa intenção ao escrever. Se a sua intenção é ser mais pessoal ou mais impessoal, se é revelar emoções ou não revelar emoções. Também tem que levar em conta a finalidade do nosso texto. Se é manter uma relação de amizade, ou documentar alguma coisa, ou fazer um comunicado formal. Por último, a gente tem que considerar também o destinatário, se é uma pessoa jovem ou se é mais velho, se é mais próximo ou mais distante, se é alguém com quem se tem ou não intimidade. Terminamos aqui a atividade de português. Até a próxima!